Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. Nós estamos no YouTube, então eu gostaria que vocês se inscrevessem para acompanhar este programa e outros também. E hoje eu tenho um prazer enorme em receber aqui uma startup que eu tenho uma admiração e eu acompanho, e um prazer enorme em recebê-los aqui. É a Henk Mayap. Muito obrigada, Juliana e Leandro, por terem aceito o convite. Prazer enorme conversar com vocês. Prazer, Cláudia. Muito obrigado. Obrigada pelo bacana. convite, Cláudia. É um prazer estar aqui também. Que legal. Olha, como vocês são startups e vocês já passaram muito isso, eu queria que vocês fizessem um pitch pra gente. Vai, Leandro. Pô, esse é meu trabalho. Bom, a Rank My App ajuda as empresas que têm aplicativo a melhorar a presença digital delas, né? Com duas partes principais. A parte orgânica, então entendendo como, né, aparecer melhor dentro das App Stores, como ter toda essa inteligência para o marketing do aplicativo, e também compra de mídia, né? Quando o app precisa comprar, a gente tem mais de 50 canais, então a gente ajuda a comprar em Google, Facebook, programática e entregar o melhor resultado para o cliente, né? Nós somos os líderes nisso no Brasil. 40% dos 500 maiores apps do Brasil são nossos clientes. Então são bancos, são e-commerces, os apps que são mobile first, como iFood, 99. E também a gente tem clientes em 17 países diferentes. 33% da nossa receita já vem de fora do Brasil. Bacana. Sim. E além disso, a Rank My App também trabalha com a parte de atendimento digital com um produto novo que é Pulse Solution. Então a gente está fazendo aquela análise de sentimento e também a terceirização do atendimento para trazer mais qualidade para essa parte, para as empresas, né? Esse é um resumo. Olha, fez bem, hein? Olha. Que bom, né? Boa. Ju, e conta um pouquinho, como é que começou essa ideia? Vocês são quantos sócios e como que vocês começaram a Henk My App? Olha, eu vou começar dizendo que nós somos 5 sócios. A gente estava até falando aqui antes da gravação, né? Um pouco do perfil de cada um. Eu acho sempre muito interessante começar a nossa apresentação a partir disso. Nós somos 3 sócios e 2 sócias. Eu sou uma delas. Legal. E cada um... Todos estão desde o início? É o time? Oficialmente, para ser bem exata, eu entrei no 3º dia oficial do Rank My App. Opa. Eu gosto de ser super exata, assim. A segunda sócia foi 6 meses depois do início. Os 3, a gente fala que os que criaram mesmo foram os 3 sócios. Você pode contar um pouco melhor. Nós já tivemos outras startups antes, né? Entre 2012 e 2015, nós tivemos 3 startups que falharam. Então é legal de contar porque assim, a Rank My App teve sucesso, mas a gente teve 3 que falharam e foi difícil. Não foi uma falha assim que a gente acabou tendo um problema muito grande, mas a gente não conseguiu escalar essas empresas, ficaram empresas pequenas. E aí em 2015 surgiu a Rank My App e o bom foi que a gente passou por um programa de aceleração e a gente aprendeu demais. E nesse programa, num dos primeiros dias, a gente viu uma palestra que falava sobre justamente o time e como os skills que a gente precisava. E a gente falou, poxa, a gente não tem alguns skills. Abrimos a vaga e aí eu cheguei. A que Juliana. bom que vocês já fizeram no início isso, né? Quer dizer, já vamos pensar todo mundo junto, já vamos trabalhar. E que bom que tem mulheres no time, Com né? certeza. A gente, vocês sabem disso, né? Nós temos ainda uma quantidade muito baixa, ainda muito, né, reduzida de mulheres como fundadoras, como liderando startups, né? Eu acho que no Brasil a gente não tem 15% ainda. Então eu fico muito feliz com isso, saber que vocês estão desde o início e saber também que vocês, né, são tão integrados. A gente é muito integrado e até complementando o que eu tinha falado dessas nossas diferenças, vamos dizer assim, até hoje, assim, às vezes me surpreende, porque nós somos muito diferentes, os 5. E eu fico imaginando se os 5 fossem, por exemplo, todos engenheiros ou todos publicitários, por exemplo. E a nossa equipe se reflete muito por isso. Porque dá para perceber, assim, cada um dos sócios, a gente é responsável por algumas coisas dentro da empresa. E tem essa diferença. Fica muito explícito isso no dia a dia da operação. Nossa, que bacana isso, né? E eu tinha encontrado, eu acho que com o Leandro, né? Tinha mais um sócio de vocês no evento o final do ano passado, né? Sim. E eu contei um pouquinho, né? Que como eu conheci vocês. Eu acho que foi no evento da IBM. No evento da IBM, que vocês participaram. Eu fiz mentorias, né? Eram várias startups. E eu fiz mentorias ali, não sei se foi um dia antes, né? Acho que na semana, ter mentorias.
E aí, o que que acontece? Para mim, além de vocês, tinham outras startups também bacanas, né? Acho que foi bem, Sim, né? foi bem legal. Foi Foram bem legal apresentações isso. excelentes naquele dia, Foi inclusive. excelente, mas assim, aí me chamou a atenção aquele dia, porque eu falei, poxa, eu vou anotar aqui, porque eu gostei muito de algumas, né? Então, a Rank My App estava ali, né, na minha lista, E né? que, inclusive, foi o Rodrigo, que foi um dos nossos sócios que fez a apresentação. Foi o Rodrigo. Não é o que normalmente aparece. E fez uma apresentação excelente, inclusive. O Rodrigo, ele me chamou bastante atenção, porque ele era muito seguro. Então, assim, foi mentoria, né? Então, quer Sim. dizer, ele poderia colocar ali vários pontos, a gente estava discutindo, mas ele era tão seguro. E outra coisa, ele sabia ouvir muito, né? Sim. Eram vários mentores ali colocando Sim. uma série de coisas. E ele anotava, ele participava, ele questionava algumas coisas também, ele trazia. Então, me chamou bastante atenção o perfil, né? Dele. Me chamou bastante atenção também o produto de vocês e como que vocês Legal. trabalhavam a escala. E foi até um dos motivos que eu também falei, bom, agora acho que eu vou começar a investir, porque as startups que eu ajudei a mentorar e que eu falei assim, não, essas startups aqui, elas vão ficar ali em primeiro, segundo ou terceiro lugar. E foi exatamente isso. Então, a Rank My App ganhou o prêmio, né? A gente ganhou Ali- da cabeça, a gente tem o quadrinho até hoje no escritório. Foi bem bacana. Aí eu falei, poxa, tô ficando boa nisso, né? E aí eu até falei isso pra você, né? Eu falei assim, olha, um dos motivos foi isso. Eu falei, poxa, acho que agora eu já vou começar a investir. Leva jeito. Enfim, acho que eu tenho jeito, né? Sim. E por coincidência, faço parte de um fundo de investimentos que é o Bossa Nova, que depois também aportaram, e vocês, né? Exatamente. É isso. A Bossa entrou em 2016 como investidora. Aham. E foi uma história muito boa, porque na época a gente estava passando por uma aceleração no exterior, a Alchemist, que era em São Francisco. E eu levantei dinheiro de uma forma muito rápida quando eu abri o round. Foram 2 ou 3 meses. Aham. Mas a Rank My App já tinha quase 1 ano. E eu tinha conhecido o João Kepler na aceleração do Startup Farm 1 ano antes. Sim. E aí eu Aham. coloquei os investidores numa lista de e-mails e eu mandava e-mail todo mês. Aham. E aí eu mandava e-mail com receita, com a despesa. Então, primeiro mês, Sim. por exemplo, eu mandei lá R$200 de receita, 6 mil de custo. Eu mandei Que é verdade. e-mail super estranho, né? Mas o gráfico da projeção também, da perspectiva, Exato. enfim, isso também chama atenção. E eu mandei todo mês. Aham. E aí, um ano depois, a gente já estava num patamar um pouco melhor. Eu não lembro quanto estava faturando, mas por volta de R$50 mil por mês. E aí a gente abriu a rodada. Eu já tinha conversado com alguns investidores mais próximos, já tinha fechado 1 ou 2. Mas aí eu mandei um e-mail para todos esses investidores dizendo, tô com rodada aberta. Poxa. À tarde, o João Kepler me liga no meu celular. Aham. Aí ele falou assim, olha, recebi seu e-mail, eu sei quem você é, eu tô acompanhando seus e-mails desde o vendo? começo, então me fala a sua rodada que eu quero investir. Opa! E aí ele entrou e foi muito bom, porque ele já tinha um nome muito forte e daí pra frente eu comecei a falar, olha, tô com a rodada aberta, já tô aqui com 3, 4 investidores, um deles é o João Kepler. Então isso empurrou muito, né, o round e eu fechei muito rápido. Então foi muito bom. E a Bossa Nova, né, ajudou demais. Que legal. Sim. Não, isso é importante, né? Eu acho que assim, são pontos que eu acho que são fases que a startup passa. Então, eu acho que o empreendedor, ele ir atrás mesmo, né? Ele buscar isso, ele saber que de alguma forma o que ele precisa tem essa rede. O fato de vocês também terem participado de aceleração, a Farm, né? A Farm realmente Sim. contribuiu muito para isso, né? Então, assim, eu queria até saber um pouquinho de vocês, Ju. Como é que foi esse processo de aceleração de vocês? Até seguindo essa linha da aceleração, a Startup Farm, a Farm a gente começou no batch de maio de 2015, para ser bem exata. E na época eram 5 semanas de aceleração. Que aí eu gosto bastante de associar isso com toda a ideação de MVP e tudo Sim. mais. E na Farm era muito forte essa questão de você precisa validar o problema, identificar o problema. E tem que ser validar rápido, né? 5 Uma semanas. semana, é uma semana para cada assunto. Programa de 5 semanas tem que rodar muita coisa, né? E o mercado, né? Exato. E na época eram 15 startups. Quando a gente terminou as 5 semanas, a gente já tinha alguma ideia do que o Rank My App seria. E nas 5 semanas, depois das 5 semanas, a gente já tinha alguns clientes, aplicativos clientes. Tanto que Legal. a maioria das 15 startups do nosso batch viraram nossos clientes depois. Legal. Depois de 6 meses, mais ou menos, que foi quando entrou a nossa quinta Elementa, sócia, né? A gente entrou na segunda aceleração, que é a Alchemist, como ele falou, é a maior aceleradora do mundo, B2B, fica lá em São Francisco. E isso abriu muito nossa visão, principalmente em questões internacionais, obviamente.
E lá foi grandes aprendizados que a gente teve. Eu acho que um deles que eu gosto muito de compartilhar é em relação a mentores que realmente pegam na execução, números específicos. Tanto que tem um deles que a gente fala dele até hoje, para vocês terem uma ideia. Então, foi uma época que a gente começou tanto a reforçar mais números importantes na empresa, como receita recorrente, churn, que mudou bastante nossa operação nessa época, 2016, 2017. E foi a época que a gente começou a testar muita coisa. É feature, produto, é operação, processo. E tanto bem que hoje, dinâmica, hoje né? em dia, 2022, entre a gente, às vezes a gente conta. A gente tem um cemitério de produtos e com orgulho, porque a gente testou muita coisa, falhou rápido e conseguiu aprender sobre isso. Então, acho que dessa questão de aceleração foi uma das os grandes aprendizados e bases, assim, do que o Rank Map é hoje em dia. Que legal, hein, gente? Que legal. Que orgulho, né? Quando a gente conta isso, assim, publicamente, realmente faz uma diferença, realmente. Mas eu acho assim, hoje a gente até fala, né? Vocês começaram em 2015, né? 2016. Maio de 2015. Exato. Então, 2016, o primeiro ano de vocês. A gente fala o seguinte, hoje, a gente tem muito conteúdo para os empreendedores que querem começar. 2015 não tinha, gente. Era outra, nossa, outro tempo. Não, eu contei 2015. que eu entrei no terceiro dia, eu literalmente não sabia o que era startup, pitch, nem nada. Eu fui aprendendo junto. Não, eu aprendi tudo. Boa parte do aprendizado foram com as acelerações, foram juntos também, então... Evoluiu, né? E uma outra coisa também é a evolução do próprio ecossistema de investidores, né? Acho que 2015, 2016... Eram alguns investidores, né? Eram poucos. Hoje, se você a gente conhecia mandar... praticamente todo mundo, né? Você ia nos eventos e conhecia todas as pessoas ali. Hoje tem muita gente, né? Mas isso é legal, porque tem mais dinheiro também, né? Hoje tem mais oportunidades. Sim. Porque a gente sempre fala, Ju, que a gente investe nos empreendedores. Né? Tem o negócio, tem o business, né? Você tem que olhar a planilha, você tem que olhar o mercado, mas eu acho que o time é fundamental. Sim, né? Sim. Vocês percebem isso? Que o time ali de vocês também fazem diferença? Olha, eu gosto de falar sobre a equipe em duas partes, assim, tem o pilar dos fundadores, dos sócios, da liderança, que é uma coisa assim que eu, hoje em dia, conheço muitas outras startups, irmãs também, que nasceram com a gente, e é fundamental, assim, a equipe sócio-fundadora precisa ter uma integração que precisa estar presente de alguma forma, e isso se reflete na operação, querendo ou não. E essa integração, quando você mesmo falou no início, a gente às vezes percebe entre nós, assim, como isso é importante. A equipe como um todo, e até falando um pouco da nossa fase, assim, falando em relação ao time, nesse momento, 2021, 2022, a gente está num momento de problemas de gente grande, vamos dizer assim. Porque a gente está com uma equipe de quase 300 pessoas. É uma empresa que já tem alguma relevância em questões de operacionais, processuais e tudo mais. Então, a gente precisou investir esforços e pessoas e tudo mais, numa camada de gestão de uma forma mais específica e tudo mais. Hoje, qual é o tamanho do time de vocês? Você sabe o valor? 280 pessoas. 280 pessoas. Time bom, hein, gente? É bastante. E entre os gestores e gestoras, é bem 50%, inclusive, eu acho legal frisar isso. A gente está com 14 pessoas. Tá. E tem mais uma camada de supervisão abaixo. Então, toda essa camada de gestão também é bastante importante e faz diferença. E dos desafios que no momento que a gente está hoje em dia, eu acho que tem muita questão da manutenção da cultura. Porque é completamente diferente de quando a gente era 2015, 2016. Muito mais fácil, algumas coisas, obviamente, de toda a nossa história. Para agora. Hoje em dia, a gente... um ponto que eu queria falar também é, por exemplo, a gente está fazendo políticas de empresa. Regras, por exemplo. Algumas questões... Trabalhando na governança, né? Exatamente, cara. Exato. E aí, até todo o nosso planejamento estratégico é completamente diferente de como a gente fazia 3, 4 anos atrás. Então, esse é um grande ponto que a gente está passando nesse momento. Eu acho que essa virada de 2021 para 2022, a gente fez algumas ações muito importantes e mantendo alguns rituais e tradições que mantêm, assim, o que a gente é, né? Nossa essência do Rank My App. Querendo ou não, a gente ainda mantém algumas coisas da pegada Rank My App que a gente gosta de chamar. Mas é um time muito motivado, né? Eu gosto disso, né? Um time muito aguerrido, né? Olhando muito o mercado e tudo mais. A gente até fala, Leandro, acho que você até consegue falar com mais propriedade do que eu até, que quando a gente
tá lá no começo falando de startups, ou né, aqui como investidor e vocês como startups, a gente sempre pergunta da validação no mercado, né? O estudo do mercado, né? Não, o mercado, quando a gente fala, é tamanho de mercado, é concorrência, é tudo. E a gente vê o seguinte, muitas startups, elas começam e olha só o mercado aqui Brasil, ou né, ficam muito restritos. Eu acho que vocês... pelo fato da experiência de vocês lá fora também, mas pela visão do time também, vocês conseguiram trabalhar essa validação do mercado, tanto nacional aqui no Brasil, quanto fora, né? Então, quero ver o potencial de vocês. E você falou do faturamento lá fora. E eu acho isso importante também, fica até como dica, né? Para algumas startups também, a gente está falando bastante de internacionalização. E o momento que vocês estão passando agora, eu acho que tem um crescimento muito grande aqui, mas, assim, startup de vocês claramente tem esse potencial, né? E como é que tá essa fase agora? O que vocês estão buscando ou mapeando lá fora? Ou, enfim, quais são os próximos passos? Boa, a gente já tem uma presença boa, 33% da receita vindo de fora do Brasil, né? Isso em 17 países diferentes, tanto América Latina quanto Estados Unidos, Europa. E uma dica que eu dou é sempre já começar pensando nisso, porque a gente começou com já site em inglês, em espanhol, e organicamente a gente conseguiu cliente. Então, assim, não precisa ter uma estrutura fora para começar a internacionalizar. A gente começou assim. E a gente já tem uma presença forte em México, Colômbia e Chile, mas a gente também agora quer crescer para os Estados Unidos mais forte, junto aí com uma joint venture que potencialmente está sendo criada. Legal. Sim. E isso é importante porque sim. a Rank My App, ela no Brasil hoje é líder, mas também a gente tem clientes do Brasil que levaram a gente para fora. Então tem cliente como a 99 que começou a usar aqui e levou para 9 países diferentes, porque falou, olha, isso é muito bom, eu vou levar para outros lugares. Cabe também lá fora, né? Como tem clientes que vieram de fora e falaram, olha, eu quero conhecer a plataforma de vocês, a tecnologia, né? E acabaram virando clientes, né? Então essa expansão toda foi muito boa. Poxa, legal isso, bacana, 99, né? Inclusive, foi um dos nossos primeiros clientes em 2016, que a gente fez as primeiras entregas em inglês. Eu me recordo muito bem disso. Gente, que orgulho, né? Que orgulho. Acho que um outro ponto também bacana é quando a gente está falando, teve que ir atrás de investidores, né? Aí, assim, fácil, no sentido, eram poucos, gente, né? O ecossistema ali, você conhecia as pessoas, você sabia quem era, você conseguia acesso. Hoje também parece até que está mais fácil, porque tem muitos, né? Sim. Mas as teses são diferentes, e a gente sempre fala de smart money, né? Do empreendedor também fazer essa lição de casa, né? Procurar um investidor ou investidores ou fundos que também vai contribuir, né? Eu acho que nessa fase que vocês estão, eu acho que assim, tem muitos que procuram vocês, né? Sim. Com algumas propostas, né? Provavelmente já receberam algumas propostas indecentes aí. Sim, exatamente. A gente sempre coloca isso. Mas isso é saudável também. Eu acho que faz vocês refletirem qual momento que vocês estão, de que forma que vocês querem crescer e manter aquela essência, né? Enfim, ou se não aquele sonho de vocês, né? Então, queria até saber um pouquinho dessa dinâmica que vocês estão agora. Você comentou um pouquinho antes que vocês estão na Distrito também. Queria saber se isso, de que forma também participar dessas redes tem ajudado vocês, porque mentoria a gente sabe que ajuda, né? A gente tem que aproveitar isso, o ecossistema cada vez mais. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso pra gente. Legal. Tanto o Bossa quanto o Distrito foram assim, muito cruciais. Lá em 2016, quando a gente levantou o Anjo, eu acho que foi o round mais importante que a gente levantou, porque ainda é aquele Vale da Morte, que é muito difícil esse momento. A gente encontrou um mercado que queria muito o nosso produto, isso foi muito bom, só que a gente tinha uma dificuldade que era desenvolver uma boa tecnologia. Claro. Na época, a gente não tinha ainda uma boa plataforma e os clientes não estavam 100% satisfeitos, então a gente tinha um churn alto. Quando a gente levantou o capital, a gente conseguiu acelerar muito essa parte de tecnologia e desenvolver um produto muito melhor. Então, se a gente não tivesse levantado esse capital, muitas vezes a gente ia ter demorado muito para entregar o que os clientes queriam, e aí a gente poderia ter morrido no meio do caminho. Eu acredito que a gente ou poderia ter muitos clientes insatisfeitos, né? Sim. E pela parte da rede, assim, socialmente falando, vamos dizer assim, eu acho que é uma via de mão dupla e a importância que foi isso pra gente, porque era uma época em que a gente estava também crescendo a equipe.
Tá. E então, tanto da gente receber o conteúdo que vem realmente de todos os conteúdos que a gente acaba conversando com outras startups do mesmo fundo como da Bossa, que é sempre muito interessante pra gente, é importante pra gente aprender com o erro dos outros também. Verdade, ou coisas trocas, que deram né? certo com São os trocas, outros. né? São inspirações. Exato, E a exato. questão da Distrito, desde quando vocês estão na Distrito? Também desde 2016. Na mesma 2016. época, né? Entraram na mesma época. Foi na mesma época. E da mesma forma, o contrário também, da gente conseguir compartilhar as coisas boas que a gente fez ou coisas erradas e ruins que não deram certo. Legal. Então, participar desses grupos, né, sempre foi muito importante pra gente, fez bastante diferença. E ver que pessoas e grupos acreditam em vocês, né? É. Sonham juntos. Eu Exato. acho que isso também Reforça o seu Reforça. próprio sonho e a sua própria Reforça. motivação. Né? Exato, exato. Uma questão que a gente tem discutido muito também, né? Eu acho que também é um objetivo aqui até do programa, é a gente falar bastante de diversidade, Exato. né? A gente tem no ecossistema poucas startups com mulheres, lideradas por mulheres ou com mulheres no time, né? Fundadoras e tudo mais. Mas também aqui do meu lado, como investidoras também, nós ainda, né, temos um espaço, oportunidades para muitas mulheres. E eu sempre falo a importância de ter mulheres também, né, no ecossistema, a gente discutindo, eu já participei de vários programas de aceleração e eu era praticamente mentoras, até a gente tinha uma quantidade maior de mentoras, investidoras um pouco menos, mas em bancas, eu já participei de muitas bancas, né, com vários investidores e eu era a única mulher, assim como outras também, de várias aceleradoras, enfim, porque eram poucas mulheres. E eu gosto muito da Rank My App, porque tem mulheres no time, né, essa diversidade, eu acho que isso é importante, né, a gente até conversou um pouquinho, e eu acho que inspira também, né, eu acho que inspira para outras startups e ajuda também. Eu queria até que você falasse um pouquinho, vou deixar ele falar. Olha! Depois você fala. Tenho eu total queria que ele confiança, falasse fala um isso. pouquinho. Porque vocês falando, os homens falando de mulheres no time e dessa importância, eu acho que é diferente da Sim. gente falando. Eu queria que ele. Mas eu ele concordo falasse. totalmente, depois eu comento sobre isso. Eu faço questão, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho importante, né? Sim. Porque tem muitas startups que não têm mulheres no time, porque às vezes, estão ali e tal, não passou pela cabeça, ou deixaram um pouquinho mais pra frente, enfim. Fala um pouquinho. Sim, essa diversidade foi muito importante. Entre os sócios, a gente tem duas sócias que complementaram muito, nós somos muito complementares. Sim. Né? A Juliana trouxe muito uma visão da comunicação, da marca, de como realmente se comunicar isso para o mercado. E a Francisca entrou depois, a gente conheceu a Francisca como empreendedora no Startup Farm, a startup dela não deu certo, e aí a gente chamou ela para se juntar, gosto porque disso. a gente viu que ela era uma das mais fortes lá do programa, Legal. que ela era muito boa. E ela entrou colocando KPIs, processos na Legal. empresa, coisas que os outros 3 sócios não tinham. Os outros 4. Então complementou demais. E hoje, como ela falou, entre os gestores, a gente tem uma maioria de mulheres até. Então, a gente... Isso não... Legal. Acho que é 51-49, tá um pouquinho... na empresa agora, Isso. Legal, na empresa legal. toda, mas entre os gestores acho que umas 2 ou 3 a mais. Assim, Boa. E, então é interessante, a gente tem mulheres entre os sócios e também na liderança. E isso traz muita diversidade para as ideias como um todo, né? Bacana. Para essa trajetória que não é fácil, né, de startup, ter essa complementaridade ajuda demais no caminho, né? Bacana. Isso ajuda bastante. Eu acho que essa visão de vocês, e desde o começo, trouxeram mulheres, né? Sim. Complementaram, viram essa... Foi basicamente no caso assim da que eu entrei. Francisca, a competência, né? É. E tem muita mulher competente, né? Tem Muita. né? Eu acho que isso também... Agora me conta. O meu Me comentário conta. em cima desse assunto como um todo, eu acho que é um pouco da questão do empoderamento. Sim. Porque a gente estava conversando também dessa questão de quando a gente visualiza, não só mulheres, mas qualquer outros tipos de grupos também, Sim, naquela sim. posição que você almejaria ter, mas você não vê uma pessoa que você consegue se refletir nela. Sim. Quando você vê uma mulher assim numa posição de investidora, de coisas que eu imagino no futuro, mas é completamente diferente de você ver sempre aquelas mesmas pessoas do mesmo jeito. Algumas outras startups que eu já acompanhei também, assim, de acelerações, enfim, toda vez que eu vejo uma equipe fundadora, todos iguais, assim, sempre normalmente são homens brancos e tudo mais. Você fala assim, cara, você precisa de alguém diferente. Vai ter algum problema, talvez não agora, mas no futuro você vai precisar. Né? E no Rank eu acho que uma coisa bem legal é que dentre os sócios a gente sempre assim
nunca teve essa diferença nesse sentido. E a gente acaba refletindo isso na equipe também. Então, eu vejo também essa diferença, por exemplo, agora que a gente está com quase 300 pessoas, meninas novas, né? Tem pessoal que é mais novo também. Olha para a Francisca, olha para mim, para as nossas gestoras, que são mulheres formidáveis. E fala assim, nossa, poxa, eu posso ser isso também, sabe? E outros grupos também, eu acho que isso é essencial. A gente nasceu em 2015, 6 anos, eu acho que nesse meio tempo já fez algumas mudanças. Já, certeza. Eu sou otimista, eu acho que daqui uns 5 ou 6 anos a gente vai mudar um pouco, não vai precisar mais falar sobre esse tipo de coisa. Eu acredito. Eu acredito, eu espero também, eu acho isso importante, mas por enquanto a gente precisa falar. Eu acho que quanto mais a gente falar e a gente reforçar, e a gente tem que dar vozes tanto para as mulheres quanto para os homens falando também, né? Porque quando eu comecei como investidora, os homens, eu participava de alguns grupos e eles me perguntam assim, quantas startups você já investiu? Você é investidora? Você é investidora? Então sempre perguntavam se eu era investidora. Sempre, né? Para os outros ali, ninguém perguntava nada, mas eu tinha certeza. Aí eu entrava assim nas rodinhas, você é investidora? Então, assim, era muito Mas é bem isso, comum né? Isso é uma coisa que eu tenho percebido que tá mudando. Eu sou uma das porta-vozes principais do Rank Map. Então, normalmente é a minha cara que aparece. Sim. E é bem comum, assim, você é fundadora? Mas isso eu acho que tá mudando bastante e eu vejo isso de uma forma bastante positiva. Mas eu gosto disso, Ju. Eu acho que tem que se impor mesmo, tem que colocar isso, porque é pra você, pra sua sócia, pro seu time, pra tua empresa, que vira referência, não só aqui no Brasil, né, quanto no mundo. Vocês sabem, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um próximo programa com vocês. Com certeza vocês estão falando de muitos mais países, assim. Vamos fazer em São Francisco, o próximo capítulo da Elinvest. Vamos fazer. Mas isso vai ser importante. A gente falar ainda, a gente contribuir, contar essas experiências, criar modelos, né? Com certeza. Eu fico assim muito feliz com a participação de vocês aqui no programa. E principalmente saber que vocês motivam. Isso a gente precisa bastante nesse mercado, né? Sim. Saber, assim, startups, né? A evolução no mercado, a nova economia, o quanto que a gente precisa crescer, o quanto que a gente inspira. Falar também o seguinte, coisas que deram errado, mas que... né, aprenda com erros e tudo bem, não precisa ter vergonha. Não é só coisa boa o tempo todo, né? Exato. E quando a gente recebe investimento, a gente sabe o seguinte, não é o fim, né? Tem que ralar, né? Tem um caminho longo ainda, tem muita coisa difícil, né? É bom ver isso também, porque às vezes você tá como empreendedor ali, e aí você vê só o modelo de sucesso e fala, poxa, só eu que tenho problema na minha empresa, né? Só eu que tô sofrendo. Então é bom você ver, poxa, olha que foi difícil para ele também, né? Vai criando uma inspiração ali para deixa eu correr atrás para fazer o meu caminho também, né? Ai, que legal. Olha, o pessoal tá falando que o programa já tá acabando. Nossa, que rápido. Passou rápido, né? Eu teria legal. muito mais perguntas para vocês. Adorei a participação de vocês. Obrigada. Eu queria muito que vocês deixassem alguma mensagem para os empreendedores e empreendedoras aí. E também, se alguém quiser procurar vocês como referência ou para alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Boa. Começa você. Eu Vou pensar na mensagem aqui, ó. Bom, quiser procurar a gente, eu sou Leandro Scalici nas redes sociais. Você encontra o Rank My App e também Pulse Solution, né? A gente posta bastante. Um pouco do que a minha mensagem é essa para se envolver no ecossistema, porque tem muita gente para ajudar. A gente foi muito ajudado nesse momento como um todo, né? Agora também tem referências para as mulheres que querem investir, para as mulheres que querem empreender. Sim. E tudo isso ajudou muito. Investimento anjo, suporte das redes, porque acelerou o nosso conhecimento. Antes de tudo isso, eu não tinha um conhecimento de como estruturar, não sabia por onde começar a empresa. Eu tinha conhecimento de como fazer o marketing, Sim. né, de aplicativos, e não como estruturar uma empresa. Então, tudo isso me deu um grande suporte e agora a gente também vai dando suporte para as outras pessoas que chegam, né? Isso, bacana. Nas redes sociais e e-mail também, meu e-mail é muito difícil, é juliana@rankmy.com. Pode me mandar no LinkedIn Juliana Assunção. Eu sou super acessível, eu gosto bastante de receber bastante comentários e feedbacks, enfim. E qualquer outro tipo de questão pode me mandar.
Normalmente eu posto muito sobre eventos que a gente faz, que a gente participa, então para quem gosta de estar nesse meio, me siga, que eu realmente posto bastante sobre isso. E a minha mensagem, eu vou deixar 2 mensagens, posso? Eu juro que você breve. Lógico. A primeira para as mulheres e principalmente meninas novas que estão aí, sei lá, saindo do ensino médio, começando faculdade, nesse momento 20 e poucos anos. Você não precisa saber tudo. Porque eu percebo muito isso, principalmente quando a gente começou a contratar. As mulheres são extremamente capacitadas em vagas e homens não precisam ser super capacitados, mas eles estão se candidatando para as mesmas vagas. Então, vai atrás, porque muitas coisas a gente aprende na prática. Legal. Você não precisa fazer 10 mil cursos antes de se candidatar para uma vaga. Se candidata e vai fazendo se curso. Joga. Vai com medo, exato, mas vai. Exato. E, no geral, assim, tem muitas mulheres que postam, fazem muito conteúdo. Hoje em dia está bastante acessível. Cláudia é uma delas. Então, consuma bastante conteúdo dessas mulheres, bastante referência. Agora, a minha mensagem, no geral, assim, para empreendedores como um todo, eu acho que... Eu sei que parece um pouco piegas, mas é aprender com os erros. Eu falei isso, acho que umas 2 vezes, mas acho que a gente, principalmente quando a gente começa a crescer, compartilhar conteúdo, a gente fala bastante das coisas boas, né? A empresa cresceu, nossa equipe é boa. Tá, mas e as partes ruins? Lições aprendidas. E normalmente a gente não fala isso em voz alta. E eu acho que, principalmente na equipe, internamente, fala assim, olha, a gente fez assim, não deu certo. A partir de agora a gente faz assim, sabe? Que seja. Mas eu acho que esses erros precisam estar evidentes, precisam estar explícitos para você ou não repetir ou fazer de uma forma melhor nas próximas vezes. Eu acho que essa é o meu principal aprendizado do Rank Map como um todo. E espero que daqui para frente também a gente não cometa alguns erros que a gente já sabe que fez também. Enfim, mas acho que essa é a mensagem. E parabéns pela iniciativa. Fico sempre muito feliz de conteúdos como esse, por mulheres tão admiráveis como você, Cláudia. Obrigada. Eu fico sempre muito feliz. E de fazer parte disso também. Olha, eu que agradeço. Para mim, um prazer enorme. Conheci vocês lá atrás, pequenininhos, vocês estavam no começo. Saber que vocês estão voando. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito no sonho de vocês. A gente também fala uma questão meio piegas aí, que vocês já escutaram muito, que é brilho nos olhos, né, dos empreendedores. E lá atrás eu vi isso em vocês. Não conheci o time todo, né? Foi com o Rodrigo, mas eu vi isso reflete até hoje. Então eu fico muito contente, muito feliz, acredito muito em vocês e vou continuar acompanhando. E gratidão. Ju, continue inspirando essas mulheres, os homens, o teu time, que vocês estão com quase 300, mas daqui a pouco vocês vão estar com um time muito maior. Sim. E que a cultura continue assim. Vocês são ótimos. Obrigada, sucesso. Cláudia. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada mesmo. Foi ótimo, ótimo.